Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, um podcast do jornal Estado de Minas, que debate as principais notícias e os bastidores do poder. Essa edição é gravada no dia 1º de agosto e vai falar sobre os efeitos do tarifaço de Donald Trump, tanto econômicos quanto políticos aqui para Minas Gerais e para o país de uma forma geral. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui com o Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo bem, Bruno? Joia, Bernardo, é sempre um prazer estar aqui. E hoje, como é um tema todo especial, né, a gente vai falar sobre os impactos desse tarifaço, que acabou sendo decretado com certo recuo, né, com a retirada de vários itens da lista. A gente trouxe aqui Gelton Pinto Coelho, economista titular do Conselho Regional de Economia, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais os impactos na economia, mas também de uma forma mais clara, né, para a gente poder saber de fato o que isso significa para a vida do cidadão brasileiro e aqui de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Gelton. Um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente do Conselho tenta sempre fugir do economista. A gente falar de uma forma que seja muito clara para a população, até para que ela possa se informar melhor. Claro, né? É um tema importante que às vezes parece um pouco inacessível, né? Mas obviamente interfere no cotidiano das pessoas. Então é preciso entender realmente o que acontece nesse cenário econômico internacional, certo? Exato. Tem muitas nuances, né? E nós vamos discutir a geopolítica, os impactos disso na própria economia e também como que isso, a economia e a política, como que elas se desenham nesse cenário. Perfeito. Bom, vamos fazer aquela rápida escalada dos temas do nosso programa de hoje. Os 3 blocos do Política em Pauta vão falar sobre o tarifaço, mas em dimensões diferentes. A gente começa, na primeira parte do nosso programa, falando sobre o decreto assinado por Donald Trump na quarta-feira especificamente, as mudanças que foram incluídas nesse decreto, os itens que foram retirados, o que isso significa para a economia do país e também o adiamento, né? O decreto começaria hoje, nessa sexta-feira, dia 1º de agosto, foi adiado em uma semana, tempo também que o governo federal aqui no Brasil vai ter para poder ampliar as negociações, tentar talvez incluir mais itens nessa lista de exceções. Enfim, é um primeiro bloco do Política em Pauta mais focado em Washington e em Brasília. No segundo bloco, a gente vai voltar aqui para Minas Gerais para poder falar sobre os efeitos desse tarifaço com ressalvas aqui para a economia de Minas Gerais e vamos falar também sobre a reação do governador Romeu Zema, que já está aí quase 100% voltado para o seu plano nacional, né, às vésperas de lançar a sua pré-candidatura à presidência. Ele se manifestou aí sobre o tarifaço de Trump, inclusive com um artigo na Folha de São Paulo defendendo a saída do Brasil dos BRICS. A gente vai comentar um pouco sobre essas ideias aí do governador de Minas Gerais. E no terceiro bloco vamos falar um pouco também da repercussão entre outras figuras políticas mineiras. Minas Gerais acabou ecoando um pouco do impacto político que a decisão de Donald Trump, não só de tarifar alguns itens das exportações brasileiras de 50%, mas também de aplicar a Lei Magnitsky em cima do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, é um eco nacional, afinal de contas, Minas Gerais tem vários dos representantes dessa política de agressividade, né, de disputa entre o bolsonarismo, os defensores da soberania nacional, figuras mais alinhadas ao governo. A gente vai falar um pouco sobre como se comportaram essas personalidades da política de Minas Gerais. Bom, sem mais delongas, vamos então ao primeiro bloco para poder falar, enfim, sobre o que foi a sobretaxa de Donald Trump ao Brasil. A gente está falando disso há muito tempo, né, Bruno? Desde o dia 9 de julho, quando houve aquela carta enviada para o presidente Lula, né? Uma carta com várias demandas, né? Várias demandas, um tom meio de chantagem, Totalmente, certo descompromisso com as regras diplomáticas, né? Tirando praticamente todo o peso comercial da relação Brasil-Estados Unidos, né? Da questão do tarifaço, né? Aplicando um peso muito grande à questão das big techs americanas e especialmente ao processo pelo qual o Jair Bolsonaro passa no Supremo Tribunal Federal. Ele é réu por vários crimes, entre eles a tentativa de golpe de Estado. Ele associou que esse processo fosse de alguma forma interrompido com a possibilidade de retirada de tarifas. A verdade é que na hora de assinar o decreto, o Donald Trump fez
o que tem feito costumeiramente, né? Ele anuncia um tarifaço, uma tarifa, uma regra comercial muito agressiva e depois recua no momento de aplicá-la de fato. É uma lista de exceções com mais de 700 itens. Claro que alguns itens muito importantes ficaram de fora. A gente pode ressaltar aí os itens mais relacionados ao agro, né? Tanto as carnes quanto o café, mas retira dali itens, inclusive, muito importantes para Minas Gerais. Sim. A maioria das exportações relacionadas à mineração, ao aço, ferro-gusa, foram ali tiradas dessa sobretaxa de 50%. No final das contas, é mais ou menos o que a gente tem visto na forma como o Donald Trump se comporta com quase todos os países, né? Ele anuncia, tenta levantar o tom. No Brasil tem as suas especificidades, a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas no final das contas, na hora de aplicar de fato, ele recua um pouco, porque afinal de contas também existe um impacto para a economia americana atrelado a esse tipo de tarifa, né? Os Estados Unidos são dependentes de muitas dessas importações. Foi um recuo, definitivamente um recuo, mas a análise que dá para fazer é que não foi aquele recuo que ele tem com os outros países, por exemplo. Ele tem uma lista de exceção de 700 produtos? É uma lista muito grande. O que me chamou a atenção foi uma matéria, inclusive, que a Folha de São Paulo fez, separando o que são esses itens. Aí ali, basicamente, tem 100 e poucos itens que são produtos gerais, diversos, como, por exemplo, castanha do Pará, fertilizante e outros produtos, suco de laranja. Só que aí embaixo tem uma lista que são produtos da aviação. Então, os produtos da aviação são mais de 500 itens específicos da aviação civil. Então, acho que hoje talvez o grande impacto econômico entre essa relação Brasil e Estados Unidos seja a Embraer, né? Que talvez seja o único maior case de sucesso da indústria brasileira é a produção de aviões civis, né? Então, tem essa questão de que o Trump decidiu retirar os itens da tarifa que são mais importantes para os Estados Unidos. Alguns itens importantes para a economia brasileira e que talvez tenham um impacto grande internamente, como o agronegócio, você disse, o setor de carnes, o setor de pescados também vai ter um impacto muito grande. O café é o principal item exportado por Minas Gerais aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo e Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo. Então, assim, é uma relação muito complexa que vai ter um impacto muito grande para Minas Gerais, que negocia há muitos anos café. A gente lembra, por exemplo, lá Getúlio Vargas queimando café por causa de crise, enfim. Vamos ver o que vai acontecer nesses 6 dias que o Trump deu também, né? Porque acho que a negociação não acaba aqui, né? Gelton, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi escalado ali pelo governo federal para encabeçar essas relações, né? Essa tentativa de negociação, foi ao programa da Ana Maria Braga, né, num tom até mais descontraído, mas ele fala uma frase importante, que ele diz que as negociações começam agora. Essa janela é pequena, mas pela primeira vez também o Brasil tem uma dimensão mais explícita do que vai ser tarifado, qual que é a ideia de Donald Trump. Como o Bruno disse, as exclusões ali, elas estão muito relacionadas à dependência do mercado norte-americano, da indústria norte-americana do Brasil. Tendo essa dimensão um pouco mais clara da situação, fica mais fácil negociar também, né? Fica mais fácil entender até onde o Brasil vai conseguir fazer um lobby, discutir especificamente alguns pontos, como a questão do café agora, que deve ser um foco, certo? Exato. Uma questão importante da gente tratar é que o Trump tem uma maneira de agir, que é essa espalhafatosa pelas redes sociais, fora do contexto de discussão entre países e presidentes, né? Ele faz isso pelas redes sociais. Então, primeiro a gente tinha que saber qual jogo está sendo jogado e onde vai ser jogado. Então, é isso que começou a acontecer agora, ou seja, o governo federal mobilizou empresários, também nos Estados Unidos, essas conversas aconteceram e os dois governos foram pressionados para construir esses acordos. Nós estamos falando de Embraer, que é fundamental para o mercado de aviação americano. Então, se você faz uma sobretaxa da forma que foi, isso poderia gerar um colapso na aviação americana, principalmente em termos de aviação regional. Principalmente a Boeing está em crise agora também. Nós estamos falando de jatos executivos extremamente avançados e por isso tem esse mercado fora do país, né?
E não só isso, mas também a gente percebe no suco de laranja por que foi tratado de forma diferente do café. Então, essa questão agora dos lobbies, dos diálogos, ele vai fortalecer mais. Eu acho muito importante que foi escalado exatamente o ministro da Indústria e Comércio, que, por coincidência, é o vice-presidente. Isso tem um respaldo muito grande nas negociações internacionais. Então, essa lógica de trazer o jogo para a realidade agora, né, a gente percebe que teve ainda uma pitada, né, que é a característica do Trump, ou seja, ele toma algumas decisões e joga ali uma isca para as pessoas focarem nisso e esquecerem do resto, que é a questão aí do ministro Alexandre de Moraes. Então, ou seja, o Brasil sinalizou o que é possível negociar e também delimitou o que não vai ser negociado, porque não é função do governo negociar, né? Que é o primeiro parágrafo da carta do Trump relacionada ao ex-presidente Bolsonaro. Então, isso aí não está em negociação. Não se discute isso, faz parte da autonomia do país. Não se vai discutir esse tema. Mas os outros, o Brasil está aberto a discutir. É interessante, né? Realmente não está na alçada, né? São poderes independentes. Mas no próprio decreto, a gente falou da carta, né? Que anunciou o tarifaço, que ela tem um tom muito diferente do que costuma ser a comunicação diplomática. O próprio decreto também teve essa linguagem, né? Sim. A gente fez algumas matérias aqui, com destaque, inclusive, para a forma como ele foi escrito, né? Parece que ele tinha ali pontos elementares que precisavam ser tratados, e ele tratou tudo separadinho. Então, todas as citações ao Alexandre de Moraes, por exemplo, foram 5 ou 6, todas no mesmo parágrafo. E depois tem um outro parágrafo com 5 citações ao Bolsonaro. Então, assim, é um texto construído quase que em tópicos, assim, mas chama a atenção, de novo, isso acho que o Gelton trouxe também, que na própria assinatura do decreto, que delimita quais itens vão ser tarifados e quais foram excluídos dessa política econômica dos Estados Unidos, que ele cite com tanta ênfase o Alexandre de Moraes, né? Porque não tem nada a ver com a questão da relação econômica entre os dois países, né? Então, ele coloca ali o nome do Moraes, acusa ele de uma série de problemas que afetariam a relação entre Brasil e Estados Unidos, o fato de perseguir figuras políticas e proteger aliados corruptos. Ele cita dessa forma, né, o nome do Alexandre de Moraes na carta do decreto, para depois anunciar a tomada de uma decisão que, de fato, não tem nada a ver com a atuação de um ministro da Suprema Corte. Então, não só a Magnitsky entra nessa situação, para poder também manter um diálogo com essa coluna de políticos e autoridades brasileiras que se mostraram absolutamente subservientes à política americana, mas ele faz isso também no tarifaço. Então, a gente pode entender que esse recuo mostra uma tentativa de tornar a discussão um pouquinho mais técnica do lado econômico, mas ele dobra a aposta no sentido de manifestar o seu descontentamento com o que ele considera uma perseguição a Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Exatamente. Eu acho que essa carta, o decreto, o que foi escrito também no comunicado da Magnitsky mostra um completo desconhecimento de como funciona o Brasil, né? O Trump, claro, ele tem questões com o mundo inteiro, ele está negociando vários acordos comerciais, recentemente fechou com a União Europeia, tem problemas, por exemplo, com o Japão, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, e ele tem colocado tarifas também. Então, parece que tudo que envolve o Brasil tem muita articulação desse grupo, né, de pessoas mais ligadas à extrema-direita, à direita. A gente pode falar do deputado federal licenciado, não licenciado, porque acabou a licença dele, né, e agora ele assina como deputado federal exilado, o Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente. O jornalista Paulo Figueiredo, né, neto do ex-ditador Figueiredo. Então, o Trump talvez ele não esteja recebendo todas as informações corretas, ou ele filtra aquilo que ele quer sobre o Brasil. Enfim. E chama a atenção que, colocando esses pontos que não são negociáveis, se dizia muito que o Brasil não tinha interlocução com os Estados Unidos, tinha uma dificuldade. Mas a gente viu, por exemplo, o Geraldo Alckmin tendo conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Recentemente, ele disse que teve uma conversa de quase 1 hora com Howard Lutnick, né? O Mauro Vieira esteve em Washington, né? Falava muito que o chanceler brasileiro não conseguiria entrar e ser atendido pela Casa Branca.
ele esteve com o Marco Rubio na própria quarta-feira, quando foi anunciado, e reforçou esse ponto. É que ele teve uma agenda até meio escondida, né? Parece. Exatamente. Fora Ninguém sabia que ele ia fora para da lá. agenda oficial. Exatamente. Tempos estranhos, né? De diplomacia, que você precisa esconder que vai ter uma reunião. Pois é. Na terça-feira, alguns jornais já davam que o Mauro Vieira já estava voltando para o Brasil. Aí na quarta-feira, o Itamaraty informa que ele teve uma reunião com o Marco Rubio, né? E deixou claro que a questão do Supremo Tribunal Federal, o julgamento, não é algo que o governo brasileiro possa interferir. O governo brasileiro não tem o que fazer ali. A separação dos poderes e a Constituição brasileira é muito clara, né? Então, não tem como agir, né? Eu acho que é muito importante a gente separar, diante de uma crise internacional, quais as posturas, né? Então, você vê uma organização, quer dizer, o governo brasileiro chama os empresários de cada setor, que já estavam articulados, né? Nós estamos na Nova Indústria Brasil, que é um programa muito interessante de reindustrialização do país. Essas discussões já estavam acontecendo, então o governo federal vai aí em cada área e qual vai ser o impacto nelas. Então, a partir disso, você define estratégias com os pares também dos Estados Unidos, que também têm interesses, né, nessa relação, e a partir disso é construído, então, esse modelo de trabalho. É muito bom a gente perceber isso, mas, por outro lado, perceber que o Trump também tenta influenciar na política doméstica, ou seja, os candidatos de oposição fazem uma linha muito no sentido do trumpismo, dessa extrema-direita radical alienada e desconectada da realidade. E o que a gente percebeu nos últimos dias, nos 2 mais recentes, é que esses setores industriais e do agro chamaram esses políticos na conversa e que os discursos foram transformando. Então, o governador de São Paulo parece que foi chamado no cantinho lá e conversaram, e ele volta um pouco diferente, né? O Caiado aumenta o nível de tensão, falando mais grosso, e aqui em Minas, de forma pavorosa, o Zema também, mais ou menos como aquela banana que ele colocou na boca, solta impropérios e falas completamente prejudiciais aos empresários em Minas. Então, essa organização agora, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico, ela precisa ser bem feita. E cada um com seus interesses, então, tem que fazer um trabalho mais adequado. Então, se eu quero ser candidato à presidência da República e vou tratar dessa forma, eu não posso colocar em risco o empresariado mineiro pelo meu interesse pessoal. Né? Eu não vou, enquanto governador, enquanto estiver sentado nessa cadeira, tomar atitudes que prejudiquem o próprio Estado. Então, essa separação que eu acho que tem que ser feita, que foi interessante pelo governo federal, porque ele escala o ministro e o vice-presidente para essa parte técnica e o presidente da República continua fazendo o embate político. Então, essa separação eu creio que foi muito interessante, é o modelo a ser seguido. Eu acho que se há disputa política, que eles façam, mas sem prejudicar o café mineiro, sem prejudicar o agro, sem prejudicar a nossa produção aqui de gado, né? A gente tem investimentos muito significativos, a gente tem investimentos de muitas décadas e a gente não pode colocar em risco essa relação internacional por interesses particulares de quem quer que seja. Chama atenção essa articulação com os empresários, né? Porque eu acho que vai muito na linha de como funciona o próprio governo americano, né? A gente tem o secretário de Comércio, o secretário de Estado, que são gente da linha dura ali do MAGA, né? Que, assim, não sabe dizer não para o Trump. Vai dizer sim. Então, qualquer coisa que o Trump quiser, eles vão fazer. Mas, por outro lado, se tem esses lobbies funcionando, né? Você tem o lobby da aviação civil funcionando ali. Você tem o lobby do suco de laranja funcionando, que mostrou essa lista. Essa lista deixou isso claro, né? Agora, chama atenção como que vai funcionar com o café, porque os Estados Unidos têm a dependência do café mineiro, por exemplo, né? Até um ponto interessante, né? Que horas antes só, desculpa interromper, mas eu acho que é interessante trazer essa curiosidade, que horas antes do decreto assinado pelo Trump com a lista de exceções, a gente publicava aqui no nosso setor de economia do jornal a notícia de que o setor de exportação de café do Brasil estava se mostrando otimista
com a possibilidade de se ver isento da tarifa. Era o setor que mais otimista nesse sentido, justamente por conta dessa dependência. Então, isso também dá uma dimensão do quão surpreendente foi ver que essa lista não tinha o café, né? A gente olhou, leu várias vezes para poder ver se podia estar escondido ali em alguma parte, né? Grãos, algo assim, mas não estava mesmo. E também pelo impacto econômico que o nosso café tem dentro da indústria norte-americana, né? A gente comete muitos erros e um deles é esse da gente não beneficiar os produtos, né? A gente exportar isso da forma que a gente sempre tem feito em Minas. Então, a gente perde muito valor agregado. Eu acho que essa é uma discussão importante a ser feita, caso haja continuidade de algumas tarifas, de cenários econômicos e possibilidades que Minas tem para reconstruir a sua indústria e recolocação de mercados. Isso não é, muitas vezes, tão rápido assim de você reorganizar mercados internacionais, né? Pelos diversos fatores e dificuldades. A gente está vendo, por exemplo, no caso da gripe aviária, que você tem um caso aqui, outro ali, isso dificulta a exportação, isso tem um tempo para resposta. Então, em termos de mercados internacionais, você precisa ter um diálogo muito mais próximo e ampliar essa questão. E aí eu acho que é importante a gente dizer também que é uma contradição do Trump, da forma que ele age e da forma que ele espera uma reação. Ou seja, eu lembro, vou citar aqui o Otávio Guedes, que falou muito bem, é uma ação de um miliciano que quer o país mafiosa, como refém. É o ex-abusivo, que quer se manter no poder, trata o Brasil como quintal, e que não quer que o Brasil tenha, quando a gente sabe que as parcerias do Brasil com o BRICS e com os outros países aumentou muito. Então, os Estados Unidos não tem mais a importância que tinha para nós no passado. Continua sendo muito importante. A gente precisa continuar trabalhando com eles, enfrentar essas questões políticas, mas a gente consegue recolocar produtos a preços melhores para outros países. Então, nós também não podemos deixar de vender para quem vai pagar mais, porque eu gosto mais dos Estados Unidos, eu gosto mais da China, ou de quem quer que seja. São negócios, né? Essa postura do presidente Donald Trump é uma postura meio que de mafioso, né? Muito se diz isso, porque ele não é um cara que vai ligar para um presidente e falar assim, olha, nós estamos com esse problema, tal. Ele vai nas redes sociais tentar humilhar aquele país, fazer uma chantagem, como a gente disse, para depois tentar negociar, né? Então, é muito difícil colocar isso na mesa, né? Outra coisa que eu acho importante, né? 2 vezes que ele recebeu o presidente na Casa Branca, o Zelensky e o presidente lá da África, né? Foi de uma maneira muito impositiva, muito ruim, muito arbitrária. Então, ninguém vai se propor a esse papel. Também, né? E a gente vê uma reação também internacional dos outros países, quer dizer, a Europa fecha um acordo um dia antes e é amplamente criticado na Europa. E dentro dos Estados Unidos, alguns jornais já ressaltam a importância do presidente do Brasil nesse sentido, fazendo uma negociação de mais alto nível e não aceitando esse tipo de chantagem. Então, acho que isso posiciona o Brasil de maneira importante para esses diálogos que precisam acontecer. Claro, mostra, né, que a política da doutrina Monroe acabou há muito tempo, né? O Brasil tem que manter à altura os diálogos, né? Eu queria só citar a fala do diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Eduardo Heron, que ele disse que, assim, há um próprio interesse dos órgãos americanos em negociar a questão do café, encontrar uma solução, porque hoje 34% do mercado americano de café é do Brasil. O Brasil tem esse 34% desse mercado. Os outros 20%, mas para chegar ali na metade, é da Colômbia. Não tem como a Colômbia suprir esse mercado agora. Então, não tem nem terra para plantar tanto café. Não tem terra para plantar tanto café, não tem tecnologia para fazer tanto café igual o Brasil tem. Então, talvez tenha alguma coisa por trás, né? Vamos esperar para ver, porque o café realmente vai ser um problema para os Estados Unidos. Foi engraçado até, né, que a embaixada chinesa no Brasil, logo depois dessa repercussão do café ter ficado de fora da lista, eles fizeram um tweet, né, dizendo, olha, o café do Brasil é muito importante, não sei o quê, e hoje na China a média de consumo acho que era de 16, 17 xícaras por ano, a média de consumo de um chinês. Bem abaixo da média mundial, que é de 234 xícaras por ano. Foi num tom até bem humorado para dizer, olha,
espaço para crescer aqui vocês têm, né? Porque a gente bebe muito menos café que o resto do mundo. E se a China começar a comprar café, O mercado... haja país para poder, né, plantar café para todos os chineses beberem 234 xícaras por ano. O mercado asiático não tem essa cultura do café, né? Mas é uma coisa que tem mudado ao longo dos anos. A gente conversando com empresários, produtores, eles dizem muito que o Japão, por exemplo, tem comprado mais café, a Coreia do Sul tem. Se isso chega na China também, vira uma febre do café, aí muda a história, né? Para a gente já ir para o segundo bloco e falar mais especificamente sobre a repercussão do tarifaço em Minas Gerais, eu queria só fechar falando um pouco sobre a comitiva de senadores, uma comitiva de 8 senadores que foi para Washington no fim de semana passado, foi para os Estados Unidos, né, no fim de semana passado, chegou em Washington na segunda-feira, fez reuniões até a quarta-feira. É engraçado, né, porque até o início da manhã, né, até o início da tarde, perdão, de quarta-feira, a sensação era de que essa viagem tinha sido meio inócua, né? Não produziu nenhum tipo de efeito. Mas logo depois que o decreto é assinado com várias revogações, os próprios senadores mudam de discurso, ganham um pouco ali de força para poder dizer que a atividade deles ali conversando com parlamentares americanos e principalmente com a Câmara de Comércio americana, né, para poder fazer realmente esse lobby aí com a indústria, foi bastante importante para abrir um diálogo. Mas o que mais me chama a atenção, e aí a gente tem a entrevista com o Carlos Viana publicada na segunda-feira, e a manchete é essa: queremos entender o que Trump quer, né? E ele fala o seguinte também: precisamos entender o que está acontecendo. O momento que a gente grava esse podcast hoje é muito diferente dos últimos 2 podcasts, das últimas 2 sextas-feiras. Porque finalmente a gente pode, no meio desse hospício todo que foi a relação entre Estados Unidos e Brasil, e a relação da política internacional de forma geral, quando a extrema-direita delirante tem um papel preponderante, né, de discurso, é que a gente não consegue fazer um debate técnico sobre nada, né? Então, eu acho que quando um senador, um integrante de uma comitiva, né, seleta ali, de um grupo de mais ou menos 10% de toda a casa alta do Congresso Nacional, coloca a situação nesse nível de desconhecimento, a gente precisa ir para lá para poder saber o que de fato está acontecendo e quais são as motivações reais, além das ideológicas, para um governo tarifar o outro em 50% nas importações, dá uma dimensão do quão difícil era de fato negociar. Existia uma pressão de que Lula ligasse para o Trump, ou então que fosse a Washington, e aí o Gelton lembra muito bem, né, de como Zelensky e o presidente da África do Sul foram humilhados para o mundo inteiro assistir no Salão Oval. Você está pisando em um terreno muito desconhecido, né, um campo minado, e a partir de agora, relembrando de novo a fala do Geraldo Alckmin, agora sim a gente tem um terreno um pouco mais conhecido, sabe exatamente como é que vai fazer essa negociação do ponto de vista comercial, de fato, e não do ponto de vista ideológico, por mais que esse fator tenha sido mantido pelo Trump. A gente vai falar mais disso no terceiro bloco, mas quando ele cita Moraes no decreto, quando ele aplica a lei Magnitsky, ele está, na verdade, botando lenha numa fogueira, porque ele sabe ser muito importante, porque diferente de outros países do mundo, onde as tarifas foram aplicadas e o cenário doméstico desses países foi de intensa reprovação da medida, foi a reação da população, foi uma reação de estar se sentindo roubada, se sentindo violentada por um país estrangeiro. Aqui no Brasil ele tem um percentual muito grande do eleitorado que concordou. Exatamente, eu acho que saiu uma Datafolha, acho que ontem, que mostra que a maioria da população, mais da metade, é contra, mas um percentual de 36% bate palma pro que ele está fazendo. É muito estranho, né? Acho que vale dizer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação diplomática centenária, né? Muitos anos de parceria, uma relação de amizade, mas a gente atinge o menor patamar dessa relação agora na história, né? E é um momento que os Estados Unidos não tem nem embaixador no Brasil. O governo Trump está aí 6, 7 meses e não indicou embaixador, um representante para o Brasil, né? É uma relação muito estranha, né? Convido o nosso ouvinte a entrar no site do em.com.br. Lá no Pensar tem uma entrevista que a gente fez com o Giuliano da Empoli, o cientista político italiano, que escreveu recentemente um livro, né, A Hora dos Predadores, que fala sobre essa nova classe política muito agressiva, né, que opera diplomaticamente numa lógica de rede social, de ataque, de ser esse troll, né, o bully.
E ele fala sobre isso, né? Ele fala, olha, a chegada de Trump de novo ao poder é basicamente o decreto de morte da diplomacia tradicional. Eu tenho citado, inclusive, fazendo uma diferença política disso, de personagens de atores políticos. Porque o que a gente vê acontecendo hoje são personagens de redes sociais, porque a atuação deles em congresso ou coisa assim é quase inexistente, são muito faltosos, não participam dos debates, não têm relevância política. Não propõe nada, né? A preocupação é da lacração, da rede social e de mobilizar os grupos de ódio. É bom a gente lembrar isso e citar, porque fatores que afetam pessoalmente alguém mobilizam politicamente. Então você tem que manter esses pequenos grupos motivados. Mobilizados. Pessoas que às vezes não têm muita relação social, não têm muita amizade, perderam completamente a sua convivência social, mas encontram nesses grupos de ódio um acolhimento. E a gente vê que esses encontros nas ruas dessas pessoas estão muito ligados a essa solidão, a esse desprezo social por elas, onde elas encontram abrigo. Então esses personagens políticos, assim como o Trump tem feito, o Brasil também é um laboratório dessa teoria. A eleição de Bolsonaro vem nesse sentido de mudar tudo. Vamos ver no que vai dar. Exatamente. O que vai dar não foi bom. E eu acho que a mesma experiência aconteceu com Minas. Quer dizer, a rejeição ao PSDB e ao PT gerou esse fruto que é o Zema, que no último debate ele se posiciona a favor do Bolsonaro, inclusive contra o seu próprio partido ao qual era candidato, e tem uma rápida ascensão ali nos últimos quatro, mas principalmente nos 3 últimos dias antes do primeiro turno. Isso é muito sintomático para a gente perceber a atitude agora, porque esse personagem que ficou um pouco sumido volta à cena. Bom, essa é uma ótima deixa aí do Gelto para a gente iniciar nosso segundo bloco, para poder falar especificamente de Minas Gerais e da postura do governador Romeu Zema. E aí acho que é importante a gente começar essa abordagem a recordar como foi o 9 de julho, quando houve a divulgação da carta, né, de Donald Trump anunciando o tarifaço, e que o governador rapidamente se manifestou, foi ao Twitter, primeiro com texto, depois com um vídeo, ensaiou um certo recuo, né, ao dizer que discordava de tudo que existia no Brasil, do STF, do Lula, mas que o brasileiro não poderia ser punido com uma medida tão draconiana assim, do presidente americano. E agora, depois que houve a assinatura de fato do decreto, ele demorou bastante a se pronunciar, falou numa entrevista coletiva ali junto à FIENG, depois de uma tarde de negociações e de conversas com os representantes da indústria mineira. Mas agora, Bruno, o que mais chamou a atenção foi um artigo que o governador escreveu e publicou no jornal Folha de São Paulo, em que ele pede ostensivamente, né, a saída do Brasil dos BRICS. E aí você analisou, conversou com um cientista político sobre o que isso significa. Fala um pouco para a gente sobre esse artigo, qual que é a argumentação do governador e como que isso é visto por quem estuda esse tema. O governador, em sua pré-campanha já, né, ele é pré-candidato à presidência e dá entrevistas nessa posição, apesar de o lançamento da pré-candidatura dele ser só no dia 16 de agosto. Ele tem dado muitas entrevistas, escreveu esse artigo para a Folha e disse que o BRICS ele não tem nada a ver com o Brasil, que é um grupo culturalmente, geograficamente, muito diferente do nosso país, né? Ele diz, olha, os BRICS não são nem cristãos. O Brasil é um país laico, né? Vamos lembrar que o Brasil não é necessariamente cristão, né? A maioria da população é cristã, mas isso não baseia a nossa política. E não nem pode. Nossas relações diplomáticas. Nem as relações diplomáticas, exatamente. Ele disse que os BRICS é mais um bloco recheado de ditadores que faz política interna maquiada de política externa. Algo que não faz muito sentido também o que ele disse, né, que ele escreveu. Então, eu fui atrás de analistas, de pessoas que realmente entendem do assunto, para entender qual que é a importância hoje dos BRICS para o Brasil, né? Eu conversei com o Leonardo Paz, ele é cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC e analista da Fundação Getúlio Vargas, né? Estuda isso há muito tempo. Ele diz que as falas do governador não fazem sentido nenhum, que mostra que ele não entende o que é os BRICS. E o que é os BRICS? É um fórum político. Os BRICS realmente não é uma zona de comércio, não é um bloco comercial.
mas é importante para o Brasil estar na mesa com grandes nações. Por exemplo, a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Por exemplo, a Rússia, que a gente pode fazer várias críticas ao governo de Vladimir Putin, à guerra que ele faz na Ucrânia, mas também é um parceiro comercial do Brasil importante. E é uma grande nação militar, inclusive, né, que tem essa política também meio de bullying ali na região. E só para não perder essa oportunidade, a relação entre Brasil e Rússia foi extremamente comemorada pelos bolsonaristas na época da viagem que Bolsonaro fez à Rússia, ainda no início da guerra com a Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, né? Em que ele voltou garantindo o comércio de fertilizantes com a Rússia. Vários bolsonaristas disseram que ele seria o responsável pelo anúncio de um cessar-fogo, né? Obviamente não aconteceu, mas assim, até do ponto de vista ideológico, criticar agora que se sente na mesa de negociação com a Rússia parece um pouco contraditório, né? É contraditório. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da questão do fertilizante, porque é interessante também todo esse jogo com os Estados Unidos. Agora, o governador, ele diz que o Brasil tem que sair dos BRICS, muito alinhado ao discurso do Donald Trump de criticar os BRICS, mas essa questão do Trump com os BRICS só existe com o Brasil, não existe com outros países. O Trump ele não vai negociar com a África do Sul, não cita o BRICS. Vai negociar com a Índia, coisas, né? Vai negociar com a Índia, não fala dos BRICS. Com a própria China, ele tem os problemas ali, é o grande rival, ele não fala escolhe nada os seus dos BRICS. espantalhos, né? Quando a negociação com a África do Sul, por exemplo, ele alegou que precisava que o país revesse o que está acontecendo internamente, que era um genocídio da população branca. Na África do Sul, um país marcado por décadas de apartheid. Então, assim, ele vai, né, guiando seu relacionamento como convém. Exatamente. E estar nessas mesas de negociação para o Brasil é muito importante porque mostra a altivez da nossa diplomacia, mostra como o Brasil é relevante na geopolítica. Enquanto o Brasil, por exemplo, ele não é convidado para o G7, às vezes faz uma participação ali, mas não faz parte desse grupo, o BRICS mostra que, assim, olha, vamos colocar o Brasil na mesa, vamos chamar o Brasil, é um país de dimensões continentais, um mercado consumidor muito grande, são mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Então é importante para o Brasil nesse sentido. Os BRICS não é um fórum comercial, é um fórum político de discussões de vários temas. Hoje se discute, por exemplo, comércio numa moeda comum, fora do dólar. Aí isso sim incomoda os Estados Unidos, mas é a questão, né? O mundo precisa sair dessa enrascada, né? De ficar refém de um país só, né? Eu acho que é uma questão aí que pega muito, né? E que muitas vezes não está claro para a população, que a gente precisa lembrar. No Brasil, a gente tem uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é muito importante, foi implementada e ela impede determinadas ações das redes sociais, porque elas têm um modelo de negócio baseado em dados. Então, você não pode vender a informação dessas pessoas, isso limita esse acesso. Outra questão que foi muito colocada é a questão do Pix, que é uma tecnologia muito interessante e que já vem sendo discutido pelos países, modelos semelhantes. O Pix é uma inovação. O Brasil estudou outros modelos que não deram certo em outro local, mas aqui foi o lugar que deu mais certo. Então, esse desconhecimento dos BRICS e do funcionamento me coloca em dúvida, inclusive, a capacidade eleitoral, capacidade de alguém se colocar como candidato. É uma Adélia Prado, né, dos BRICS, quer dizer, uma pessoa que não conhece Minas Gerais, me assusta, porque eu lembro do professor Anastasia, né, eu fui aluno das duas irmãs dele, você via ele aqui no Diamond, almoçando, são pessoas, o Aécio, uma pessoa que tinha relação, tinha o futebol de quinta-feira no Palácio, né, que de vez em quando alguém ia lá na pelada, enfim, quando era muito ruim era goleiro, mas você tinha uma relação, você tem o Itamar Franco, você tem uma tradição da elite mineira. Elementos de contato, né, com a população. Você tem uma elite, a elite financeira mineira sempre foi muito intelectual. Grande parte da preservação dos nossos museus foi dessa elite. E aí esse desconhecimento do atual governador nesse sentido é uma coisa que pega muito. Quer dizer, eu vou lançar a candidatura fora de Minas? Exatamente. Isso mostra, será que ele não é tão relevante em Minas, que não consegue reunir um grupo de pessoas aqui para lançar uma candidatura? Quer
Quer dizer, ele já faz uma sinalização que ele quer financiamento aí das empresas americanas. Isso é proibido, financiamento internacional, mas essas empresas vão financiar no Brasil, enfim. É um impacto muito grande. A gente já discutiu aqui, por exemplo, a questão das isenções tributárias e desses impactos que são muito maiores do que essa crise, por exemplo. Então, o que vai ser apresentado, né? Nesse diálogo com os outros países, nós estamos falando aí de uma ferrovia, por exemplo, em parceria com a China, que está atravessando o Brasil inteiro, que é uma nova rota de escoamento muito importante, não só para o agro, mas para o Brasil como um todo, que vai permitir uma expansão ferroviária grande, que a gente precisa resolver o escoamento de produção. E Minas não está discutindo isso. Você tem alguns empresários aqui fazendo essa discussão das ferrovias, mas isso não é liderado pelo Estado. Então, até quando a gente vai ficar refém do que acontece fora e a gente não vai ter autonomia nas decisões? Eu acho que Minas, por esses personagens que a gente citou aqui, perdeu nos últimos anos essa capacidade de influência nacional. Os nossos políticos não têm capacidade de influência nacional hoje. Isso é nítido. Da composição de ministérios, de outras questões, mas fica nítido que nós perdemos força política e a gente precisa recuperar isso urgente. Claro, chama atenção essa questão da rodovia, né, que corta o Brasil, acho que, se não me engano, sai no Peru. A ferrovia. Porque é uma questão importante para o Brasil, para o agro, mas para o mundo inteiro. Diminuir, talvez, a dependência do canal do Panamá. Exatamente. Fazer um comércio mais integrado com o mundo inteiro. O governador Romeu Zema, ele faz essa questão dos BRICS, e o cientista, o Leonardo Paz, que eu entrevistei, ele chama a atenção por uma questão. O Brasil teve Temer como presidente, teve Bolsonaro como presidente, ambos muito críticos à China. Bolsonaro atacava a China dia sim, dia também, durante a pandemia. Nenhum dos dois teve essa ideia de sair dos BRICS. Por quê? Porque eles viram que é importante o Brasil ter uma mesa para sentar e conversar com as grandes nações. Não são questões só econômicas que regem a geopolítica mundial. Você vai discutir métodos de pagamento como o PIX, por exemplo. Você pode levar isso para os outros países. Você pode discutir outras moedas. Você pode discutir muitas coisas nesses fóruns políticos. Tem o Banco dos BRICS. Tem o Banco dos BRICS, um banco de desenvolvimento que presidido por uma mineira. Presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff e que faz muitos projetos importantes no mundo inteiro. Minas Gerais está tentando um empréstimo agora, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais tenta um empréstimo de 200 milhões de dólares com o Banco dos BRICS. Empréstimo que não é articulado nem pelo governo, é articulado pelo senador Rodrigo Pacheco e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E é um dinheiro que vai para os municípios pequenos e médios investirem na sua infraestrutura. Então é muito importante que o Brasil tenha esses parceiros. Acho que, se não me engano, a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse o seguinte: o BRICS não é o problema, o BRICS é a solução para o Brasil. O Brasil tem um espaço importante dentro dos BRICS, né? O governador Romeu Zema, ele diz também que talvez o caminho ideal para o Brasil seja entrar na OCDE. A OCDE é uma organização técnica, não é uma organização política. O Leonardo Paz aí faz até a comparação. É a mesma coisa do Fluminense e jogar na NBA. Colocar o time de futebol para jogar na NBA. Não faz sentido. A OCDE ela tem métricas... Não existe sair dos BRICS e entrar na OCDE. Não é uma coisa excludente. Não é a mesma coisa, né? A OCDE faz métricas para medir, por exemplo, educação, métricas para medir corrupção em sistemas previdenciários. É uma organização muito importante, de fato, para essas coisas. Acesso à saúde. Né? A gente vê essa perda, né? Eu estava falando dessa perda de importância de Minas. Quer dizer, a grande negociação da dívida atual, ela sai do governador. É preciso que a Assembleia faça um seminário e, com esse seminário, repute o regime de recuperação fiscal que gerou prejuízos absurdos para Minas, né? A perda da assinatura foi aí de mais de 100 bilhões, que você abre mão das demandas judiciais que Minas já tinha vencido, né? E aí você tem um contexto em que a Assembleia precisa negociar e buscar, quer dizer, a postura aí da ausência do governador não é de agora, né? Nas grandes soluções de Minas. Nós estamos falando de um problema que começa lá no Eduardo Azeredo, numa negociação incorreta com o Fernando Henrique, né? Que vai aí isentar as exportações, e um decreto que não aconteceu por parte do Fernando Henrique para compensar os estados.
Então, os estudos mostram que a gente passou de 300 bilhões de perda ao longo desses anos todos. Então, agora que a gente tem a oportunidade de reorganizar as finanças públicas, a gente também tem a ausência desse papel. Eu acho que a gente precisa ter claro isso. Se o governador vai sair candidato, deixa a cadeira e bote alguém para trabalhar. Talvez a gente tenha até expectativa que o Matheus Simões, sendo candidato, tenha posturas mais adequadas na condução do governo. Acho que não dá para esperar esses cenários acontecerem, né, para que Minas vá fazer negociações. O nosso café aqui não pode depender dessas questões menores para achar novos mercados ou para resolver com os Estados Unidos. E aí eu cito um papel muito importante da FIENG. A FIENG teve um papel fundamental, produziu um estudo altamente qualificado. Entre os economistas, nós todos elogiamos muito esse estudo da FIENG. Eu já estou aguardando, ansioso, após essa mudança de Trump, do estudo, né? Muito, muito embasado, muito técnico. Então, a gente precisa achar os caminhos, né? Assim como aconteceu com outros produtos, eu acho que o café vai entrar nessa pauta e nós vamos conseguir vencer essa barreira. Mas a gente precisa ampliar. Nós não podemos ficar só nessa dependência de um país. Eu acho que o grande erro nosso, ao longo dos últimos anos, décadas, enfim, foi essa dependência única. Quer dizer, o Brasil lá atrás, lá no Vargas, aproveitou esses conflitos internacionais para conseguir coisas interessantes. JK fez isso com a indústria automobilística. Sim. Então, a história está aí para nos ensinar que a crise gera oportunidades e que o Brasil pode sair maior do que entrou dela. Getúlio Vargas conseguiu desenvolver a indústria brasileira a pontos assim, que não existiam na época, né? Exato. Aproveitou o embalo da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista industrial, o Brasil se torna outro após essas negociações. O que acontece com o governador Zema, parece que falta um conhecimento de diplomacia externa, mas também interna, né? Parece que ele não quer entrar nessa mesa de negociações nem com as questões internas do Brasil, né? Ele disse outra coisa que vale a pena citar, é que nessa esteira de países antidemocráticos, né? Claro, você pode criticar a China por ter essas questões, a Rússia, o Vladimir Putin está no poder há mais de 20 anos já. O Xi Jinping também vai fazer mais de 15 anos no poder. Mas não faz muito sentido você ter esse argumento quando se diz em diplomacia internacional, porque, segundo o Democracy Index, né, o índice da democracia do The Economist, mais da metade dos países do mundo tem problemas nas suas democracias, não são democracias plenas, por exemplo, né? O Zema acabou de voltar de uma viagem ao Salvador. Eu ia citar isso. Para poder se inspirar na resolução de problemas de segurança pública. Um país que reconhecido internacionalmente por ter lidado com seu problema gravíssimo de segurança pública, com o encarceramento em massa. Então, que tipo de estafa ele tem para poder dizer que o Brasil tem que sair dos BRICS porque está negociando com países que não são democráticos? E esse país ontem aprovou uma resolução, né, que permite reeleição eterna. Exatamente. Seja, então, muito democrático, muito né, democrático. Da parte do eu acho que essa desconexão com a realidade, né, com a vida real, me parece muito que o governador Zema teve 6 anos aí para... Saiu do ninho doméstico de herdeiro, ele teve 6 anos e meio para ter um aprendizado, para se tornar um político de referência. E, inclusive, por exemplo, a gente tem... O governo Aécio teve uma característica de reforma do Estado, de construção da cidade administrativa, que você pode ter diversas críticas sobre isso, mas você tem uma característica. A professora Anastasia depois faz a mesma coisa, né? Você tem uma característica de colocar a Fundação João Pinheiro como um centro de pesquisa importantíssimo. O governador Pimentel, com todos terríveis erros de condução, um momento político muito mais acirrado do que foi agora, com o partido dele sendo impeachmentado nacionalmente, pagando a dívida, né, porque o Zema não fez isso. Então, ou seja, esse recurso foi pago lá e não gerou acréscimo da dívida, saiu de 94 bilhões para 113, né? Então, isso traz para a gente algumas reflexões de que talvez Zema não esteja preparado aí para uma campanha presidencial. Exatamente. Talvez seja mais adequado ele aprender mais um pouco
garantir uma eleição, não sei, aí ao Senado, mas tem um aprendizado, porque claramente não é uma questão de Adélia Prado ou Ovo, mas para um presidente da República é preciso de ter um conteúdo um pouco maior. Acho que só para a gente encerrar essa questão dos BRICS, falar um pouco da importância do bloco para Minas Gerais e para o Brasil. Hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mais ou menos mais de 30% da pauta exportadora do país vai para a China. A China também, a gente importa muitos produtos da China, e Minas Gerais meio que replica, né, esse cenário. A China é o principal parceiro comercial de Minas Gerais, depois vem os Estados Unidos, muito em percentuais semelhantes, a China 30%, os Estados Unidos 10%, 12%. E importante citar, nós temos hoje a produção de insulina em Minas Gerais com um dos parceiros do BRICS. Nós voltamos a produzir Índia, né? Insulina depois de 20 anos. Quer dizer, com uma compra garantida pelo governo federal para atender o SUS, você consegue montar uma planta industrial como foi aqui em Nova Lima, e isso vai trazer, obviamente, benefícios muito grandes para a cidade. Exatamente. Eu ia falar a questão do fertilizante. Agora você tem uma preocupação muito grande com o comércio com a Rússia, né? Porque parece que tem setores do Partido Democrata e do Republicano que quer taxar quem, em 500%, né, Bernardo? Quem faz comércio com a Rússia. A Rússia é um grande parceiro de importações. O Brasil importa muito da Rússia, mas importa muito fertilizante. O Minas Gerais, em 2023, eu fiz uma matéria publicada ano passado sobre esse cenário dos fertilizantes. Minas Gerais importa 33% de fertilizantes da Rússia. Não existe agronegócio no Brasil sem fertilizante. Não existe. A gente é um país tropical. Não tem como plantar nada se a gente não nutrir os solos artificialmente. Então, o Brasil aí não exporta e não produz fertilizante. Aí precisa desse comércio com a Rússia, por exemplo. Então é algo assim, atacar os BRICS. Não produz o suficiente. Não produz. Até tenta, né? Lançou um plano em 2022 de nacional talvez essa crise seja a nossa oportunidade também de rever a nossa capacidade e autonomia, né? Bom a gente lembrar, a Petrobras foi criada nesse contexto de guerras, para você não ficar dependente do mercado externo. Essa questão do aço, a própria questão do agrodesenvolvimento está muito ligada ao Estado, né? Você tem Embrapa, você tem diversas pesquisas que melhoraram a qualidade dos nossos grãos e trouxeram a capacidade. Então, digo mais uma vez, é uma oportunidade da gente construir caminhos e sair dessa dependência externa. Da gente não fechar portas, mas da gente construir caminhos em que a gente possa ter mais tranquilidade. Em 2022, o Brasil criou, né, o Plano Nacional de Fertilizantes, que agora está sendo tocado também. Acho que em 2024, né, no início, o presidente Lula veio até Minas Gerais, inaugurou a fábrica da Eurochain, né, se eu não me engano. Então, assim, tem caminhos para melhorar isso, reduzir essa dependência de fertilizantes, mas se o agro é tão importante para Minas Gerais, né, o governador fala, né, que deveria mudar o nome para Agrogerais. Sem fertilizante não existe. Pois é, isso é interessante, né, mudar o nome para Agrogerais. Só para a gente finalizar esse tema, a gente já falou algumas vezes aqui nesse podcast sobre o problema de substância dos discursos do governador Romeu Zema. Ele fala isso, né, a gente tem que mudar para Agrogerais durante uma visita do presidente Lula a Betim. Ele esteve em Betim, em Ouro Branco, e o Zema participou dessas agendas. E aí ele fala isso, que é interessante porque ele vai lá e cita isso, porque sabe que falar de agro é muito caro a esse eleitorado bolsonarista. Então ele fala a palavra-chave. Mas aí quando você escava um pouquinho para poder entender o que ele pensa sobre esse assunto, ele está lá defendendo sair dos BRICS, que como o Bruno mostrou aqui, seria absolutamente nocivo para o próprio agro que ele quer defender eleitoralmente. A gente já falou aqui sobre a entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, em que ele questiona a existência, a ocorrência da ditadura militar, mas ele simplesmente questiona e não argumenta nada. Aí ele se manifesta de forma simpática ao tarifaço imediatamente no dia 9 de julho, falando que existe uma perseguição política a Jair Bolsonaro e que o Supremo Tribunal Federal atua de forma autoritária. Mas ele também nunca desenvolve os pensamentos dele sobre esse assunto. E eu repito o que eu falei aqui há 2 edições no podcast. Cadê? Eu quero saber o que o governador de Minas pensa sobre esses assuntos. Falta substância.
no discurso dele. E se isso era uma característica do discurso oral dele, quando ele fala, ele agora na Folha de São Paulo ampliou a sua falta de argumentação ou a superficialidade do seu pensamento para o campo escrito também. Porque é o que o Bruno disse, vamos sair do BRICS, a gente precisa pensar em entrar na OCDE, como se fossem coisas conexas, não tem nenhuma relação. É aquele tipo de texto que a gente fica pensando, será que alguém escreveu ou foi o governador que escreveu? Parece que foi ele que escreveu mesmo, pela característica do texto e pela falta de capacidade argumentativa. E eu acho que a palavra que o Gelton usou, que para mim é a palavra-chave, quando a gente vai analisar o governador Romeu Zema, é autonomia. Ele parece ser uma figura, enquanto ator político ou personagem político, para usar o seu pensamento, absolutamente averso a qualquer possibilidade de autonomia. Ele quer se atrelar umbilicalmente a um lado, mesmo que isso signifique cortar e queimar pontes com todas as outras forças que participam também do jogo político. Então ele quer muito o eleitorado bolsonarista. Não importa o quanto isso seja danoso a Minas Gerais, ou a quantidade de problema que isso signifique na prática. Até esse tarifaço foi uma oportunidade para os governadores ligados ao bolsonarismo mostrarem que são capazes de andar com as próprias pernas. Foi o que o Tarcísio fez quando foi chamado na chincha ali pela indústria. Foi o que o Caiado fez, foi o que o Ratinho Júnior fez, foi o que o Eduardo Leite fez. E o Zema é o único que não fez isso. Ele continua atrelado a essa ideia do bolsonarismo. Ele faz um artigo defendendo que o Brasil se descolhe de um grupo político que representa mais de 40% da população mundial e é uma possibilidade de o Brasil ser um país diplomaticamente e economicamente autônomo. Uhum. Ele tenta minar a negociação da dívida via Propag, um projeto que poderia permitir autonomia a Minas Gerais. Então ele tem uma profunda aversão à possibilidade de ser alguém com capacidade política própria. E eu acho que esse texto é mais um elemento, e o que a gente vai ver no dia 16 vai ser mais um elemento nessa caminhada, e provavelmente até 2026 ele vai tentar se alinhar, falando palavras-chave, sem muita substância no discurso, e é realmente ruim para o Estado, né? Um Estado tão importante, com um papel de protagonismo tão grande, não só economicamente, mas na política do Brasil, como é Minas Gerais, ser liderado por alguém que todas as oportunidades que tem de assumir o protagonismo, ele solenemente deixa passar. O Zema é muito confete e pouco conteúdo, né? Isso aí a gente já viu na prática. Ele vai apresentar o quê do governo de Minas? Ele vai apresentar o crescimento da dívida, que sai de 113,8 bilhões e que ao final do governo dele vai estar mais de 170 bilhões. Ele vai apresentar as renúncias fiscais, que saíram de 4,8 bilhões, vão chegar a 25 bilhões, quer dizer, um estudo do Sindifisco mostra que foram mais de 100 bilhões de isenções só durante o governo Zema. Se isso fosse usado, grande parte disso, por exemplo, para resolver a questão da dívida, ela estava muito menor do que está hoje. Se fosse usado, por exemplo, para fazer metrô em Belo Horizonte, na região metropolitana, quer dizer, a cidade administrativa inteira custou 3 bilhões a preços de hoje. Quantas cidades administrativas, estou falando assim, do ponto, para as pessoas terem ideia do que é bilhão, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, da linha do Barreiro do metrô que está sendo construída, né? O governo federal 2,8 bilhões, 2,8 bilhões, quando eu comparo com 25, que é o projetado do ano que vem, quantas linhas de metrô a gente poderia fazer, ligar as cidades vizinhas de Belo Horizonte, ligar o aeroporto de Confins. Então, assim, é um reducionismo tão grande que me parece que ele passou esses anos todos sem administrar o Estado, ele não sabe do que ele está falando. Todas as vezes que ele é um pouco apertado, ele foge fazendo esses confetes, assim como o Trump faz com o ministro Alexandre de Moraes, né? De colocar uma coisinha ali para isso ser amplamente debatido, enquanto ele traz um recuo impressionante na questão dos produtos. Então, resumindo, eu acho que é isso, né? O que vai apresentar o governador Zema como fruto do seu trabalho? Eu acho que vai ser para uma campanha presidencial. Vai ser o discurso de sempre, né? Colocou os salários em dia,
vai falar dos investimentos em merenda que ele tem feito, em empregos, mas é sempre aquela questão da dívida, né? Por exemplo, salários em dia, Polícia Militar, Civil, exatamente, não tem reajuste. Está chegando quase a 40% de perda salarial, né? Outras categorias também não tiveram. Para mim, o absurdo maior, por exemplo, o aumento do salário dos secretários, eu acho que não pegou geral na imprensa, mas os secretários adjuntos não receberam aumento. Vocês viram isso? Então, você teve uma elite ali do entorno dele que recebeu o aumento, mas os adjuntos ali não foram contemplados com isso. Então, você vê um direcionamento muito grande, infelizmente, do governador, de maneira desastrosa, essa conversa com o funcionalismo. E eu acho que isso vai pegar muito no processo eleitoral, porque o funcionalismo já está reagindo, trazendo essa rejeição ampliada do Zema. Bom, vamos para o terceiro bloco, porque essa edição vai ser o recorde do Política em Pauta aqui de tamanho, né? Afinal de contas, o tema é muito interessante e tem uma miríade de desdobramentos, né? A gente não vai conseguir chegar em 10% do que poderia falar sobre o tarifaço, mas o terceiro bloco, talvez até mais curto, vai ser para poder falar como que Minas Gerais também representa o Brasil do ponto de vista da atual conjuntura política nacional, né? Então, porque a gente tem aqui bolsonaristas importantíssimos, a gente tem o senador Cleitinho Azevedo, cotado para o governo do estado, Nicolas Ferreira, que talvez seja a figura mais proeminente aí do bolsonarismo nacional, fora da família Bolsonaro. Então, quando acontece a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, quando acontece o anúncio do tarifaço já agora com um desenho mais fácil de perceber, mais explícito, obviamente isso reflete aqui também. Então a gente tem aqui, né, por exemplo, o Rodrigo Pacheco foi uma das autoridades de Minas Gerais, uma figura que provavelmente vai concorrer ao governo do estado com o apoio do presidente Lula, se manifestando solidário ao Alexandre de Moraes, manifestando preocupação com a soberania do Brasil, que foi atacada, segundo ele, e segundo essa linha de pensamento político, com a determinação dessa camisa de força financeira ao Alexandre de Moraes. Do outro lado, o Nicolas diz que essa lei mostra a gravidade do autoritarismo e a forma como a atuação de Alexandre de Moraes tem sido percebida internacionalmente. É uma discussão totalmente ideologizada, até com um caráter eleitoral muito forte. Mas aí, Bruno, eu queria te perguntar, porque você também fez essa matéria, para poder falar para a nossa audiência aqui, entender um pouquinho melhor o que é essa tal Lei Magnitsky, né? E o quanto que ela, de fato, afeta o ministro Alexandre de Moraes e o quão simbólica ela é. A Lei Magnitsky, né? É até difícil de falar, difícil de escrever Magnitsky. Agora a gente já sabe, né? Agora depois já de 3, 4 dias escrevendo sem parar. Ela foi criada em 2012 na esteira da morte de um advogado tributarista russo chamado Sergei Magnitsky, que em 2008 ele denunciou fraudes tributárias de autoridades russas do governo, Vladimir Putin, e foi preso por isso. Morreu na cadeia, morreu em 2009, tendo acesso à saúde negado, enfim, por várias questões. Então, ela foi criada no contexto de lobby de empresários internacionais que eram clientes desse Sergei nos Estados Unidos, como uma forma de punir pessoas que, digamos assim, que atentam contra os direitos humanos, né? A princípio, ela só funcionava contra autoridades russas, ela só era usada contra autoridades russas. A partir de 2016, isso foi ampliado e virou a Lei Global Magnitsky, né, que eles chamam. Ela, basicamente, funciona como o que o Eduardo Bolsonaro disse de morte financeira de quem é sancionado. Não é necessariamente uma morte financeira, mas essa pessoa, se ela tiver dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos, tiver ativos nos Estados Unidos, esses ativos são congelados, ele não pode usar. Bancos não podem fazer negócio com essa pessoa. Você não pode, por exemplo, ter cartão de crédito que tem envolvimento com as bandeiras americanas, que basicamente são as únicas, né? Visa e Mastercard e American Express também. Então cria uma série de dificuldades ali, né? A lei também prevê que quem tem contato com essa pessoa sancionada pode também sofrer sanções. Enfim, cria esse cenário.
foi usada contra Alexandre de Moraes nesse sentido, né? O argumento é que o ministro faz perseguições a pessoas, usa da Polícia Federal de forma arbitrária para prender e fazer operações, o que o Trump chama de caça às bruxas, né? Fala do Bolsonaro, mas fala também de geral, né? Dos acusados dos ataques do 8 de janeiro. O que acontece é que, ao usar essa lei, mostra um caráter muito político dela. Não é uma lei técnica, é uma lei extremamente política. Coloca o Moraes num time, assim, porque os outros sancionados pela lei Magnitsky são pertencentes à associação em grupos terroristas. Exatamente. Juízes venezuelanos que são alinhados ao Maduro. Enfim, tudo que o Alexandre de Moraes não é, coloca ele junto ali. Enfim, mostra como os Estados Unidos têm esse poder, né, de sancionar uma pessoa no mundo inteiro à revelia do que o presidente norte-americano quer. Enfim, por que ele não sanciona, por exemplo, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel? Por que ele não sanciona, por exemplo... Vladimir Putin não está nessa lista de sancionados com a lei Magnitsky. Enfim, é essa questão de... É o peso da economia americana sobre questões internas do Brasil, né? Uhum. E isso mostra, inclusive, uma postura aí que a atitude gera uma reação contrária, né? Essa atitude do Trump vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja conhecido mundialmente e seja reconhecido mundialmente. Do ponto de vista político, ele também resgatou o governo Lula, que estava num declínio muito grande, e esse sentimento de nacionalismo, aí é outra contradição muito grande, né? Porque você tem um grupo bolsonarista verde e amarelo, mas alinhado e defendendo mais os Estados Unidos do que o Brasil. Que tipo de nacionalismo é esse, né? E por outro lado, você tem esse sentimento voltando de um Brasil ou de um brasileiro sendo atacado, né, por um outro governo e um crescimento de apoio. Óbvio, STF não depende de apoio de ninguém para agir, né? Apoio ou rejeição. Mas tem sido reconhecido, inclusive, nos Estados Unidos como um modelo que evita que seres como o Trump voltem ao poder. Quer dizer, se eles estivessem lá, né, da mesma maneira que o Brasil, ele não voltaria ao poder, ele estaria inelegível. Exatamente. E aí eles começaram a estudar melhor e estão dizendo, isso são os americanos dizendo, isso é artigo do New York Times, dizendo inclusive que o Brasil hoje é uma democracia mais forte que a norte-americana, nesse sentido das instituições funcionarem. Então, o efeito contrário está acontecendo. O Trump vai passar. Vai. E aí o Alexandre de Moraes tomou um outro tamanho. Se antes ele sai lá da Secretaria de Segurança Pública, né, nomeado pelo Temer, ele ganha uma importância e é reconhecido, inclusive, por quem criticava antes, né? Nesse trabalho que está realizando hoje. É muito interessante, né? Porque a gente diz que o Trump vai passar e, inclusive, não pode, a princípio, né? Vai que ele passe uma lei e passe a poder ser reeleito. Ele não pode ter um terceiro mandato, né? Sempre dizem agora, né? Os apoiadores dele fazem campanha para isso, mas ele não pode... ele pode querer brincar reeleito, de né? Urbana, brincar de Bukele. É muito importante a gente lembrar, né, como que está esse posicionamento dentro dos Estados Unidos. A rejeição dele aumentou muito, a caça aos latinos tem gerado problemas gravíssimos, né, especialmente aos latinos que estão mais próximos, México principalmente, porque é mão de obra do agro. Então está afetando a produção. A maioria das pessoas não percebe que a gente é concorrente dos Estados Unidos em vários desses produtos. Exatamente. Né? Gado, por exemplo, soja, etanol. Então, a gente percebe nessa lista, o etanol, por exemplo, ficou de fora, a gente percebe claramente que esses lobbies e essas disputas comerciais, elas tomam outro sentido. Né? Tem inclusive uma carta depois, né, que eu acho que o Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, Departamento de Comércio, publicou depois, mostrando alguns outros pontos, quando vai, por exemplo, citar o PIX, os métodos de pagamento avançados no Brasil, cita ali, acho que no início, a criação de gado, a questão do desmatamento no Brasil. Claro que talvez eles não tenham, né, tanto interesse nisso, realmente, né? Mas mostra como os Estados Unidos quer competir com o Brasil e quer se tornar mais autossuficiente em relação à produção do agronegócio.
Agora a gente falando da reação dos mineiros. Nicolas Ferreira disse que é um marco histórico a Magnitsky, que Cleitinho pediu impeachment voltou, né, pedir impeachment, estão sempre pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, né, mas é algo assim, não vai acontecer nesse primeiro momento, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, tiveram essa postura institucional de prestar solidariedade ao ministro, né? E lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, que é o articulador, pelo menos midiático, de todas essas sanções, defende, inclusive, que a lei Magnitsky, ou, primeiramente, a revogação dos vistos, seja estendida, inclusive, para os presidentes do Legislativo. Exatamente. Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Então, eles estão, não sei se estão preocupados, mas, assim, eles sabem que o nome deles está na reta também dessa operação bolsonarista nos Estados Unidos. Então, acho que, de alguma forma, esse comportamento também mina as possibilidades que eles têm institucionais aqui, porque é uma prerrogativa do Senado votar o impeachment dos ministros do Supremo. Ele mina também essa possibilidade que seria uma via para poder falar no linguajar bolsonarista dentro das 4 linhas. Sim. Então... É uma questão importante, porque a gente teve nessa semana agora uma decisão aí importante aqui em Minas que começa a colocar freio nesse tipo de postura. Quer dizer, o ex-prefeito, né, de Belo Horizonte, Fuad, foi muito massacrado nas redes sociais com mentiras. Alguns desses personagens que vocês citaram, que eu não gosto nem de citar o nome, usaram disso na campanha eleitoral e vão pagar judicialmente por isso. Estão sendo então processados. É preciso colocar o limite nesses personagens, né, que têm atitudes, por exemplo, um desses que eu não gosto de chamar de menino, porque já não tem idade mais para isso, mas intelectualmente reduzido, que atrapalha um grande investimento em Belo Horizonte e que depois comemora a queda do DPVAT nacionalmente, que gera um custo absurdo para o SUS. E que grande parte do eleitorado dele, que está aí nos aplicativos e tudo mais, fica refém por causa de uma atitude dele, performática, eleitoral, enfim. Acho que é isso. Acho que Minas precisa novamente retomar um caminho de diálogo. E vocês citaram um renomado advogado que, em termos de conhecimento, vai se candidatar aí, que eu acho que é um nome de peso na corrida eleitoral de Minas Gerais. Falo de Rodrigo Pacheco, Exatamente. obviamente, que mostra uma capacidade técnica, organizativa, intelectual bem maior que os outros candidatos. O que a gente vai ver do ponto de vista eleitoral, se isso vai ser levado em conta ou não. Perfeito. Falamos muito. Muito, né? Bom, vamos encerrando então essa edição do podcast Política em Pauta. Falamos sobre os impactos do tarifaço, desde as decisões tomadas em Washington até a forma como ela vai ser recebida no Brasil e mais especificamente em Minas Gerais, e claro também dos desdobramentos políticos desse momento histórico, né, da diplomacia brasileira em sua relação com a principal potência do mundo ocidental, os Estados Unidos. Para mais notícias e atualizações constantes sobre esse assunto e sobre tudo que está aí relacionado à política em Belo Horizonte, Minas Gerais e no país, você acessa am.com.br/política. O Política em Pauta, em todas as suas mais de 30 edições, estão disponíveis no canal do YouTube do Portal AI, onde também estão os outros podcasts da casa, e no Spotify, ou seu agregador de podcasts favoritos. A gente fica por aqui. Queria agradecer muito a presença do Gelton, que foi nosso convidado dessa edição. Obrigado por ter participado aí. As portas estão abertas para as próximas edições do programa. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Bruno, muito obrigado também. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado, Bernardo, Gelton, foi um prazer. Bom, a gente fica por aqui e até a próxima.